Seja frio e calculista. Você com certeza já ouviu essa frase associada a Tommy Shelby. Mas você conhece a filosofia por trás da frase ser frio e calculista? Fique até o final desse vídeo que você vai entender como aplicar esse tipo de filosofia no seu estilo de vida. Olá pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje falaremos sobre Tommy Shelby. Mais especificamente, vamos mergulhar um pouco mais a fundo na filosofia de ser frio e calculista. Uma frase que ficou popularizada justamente com o personagem Tommy Shelby da série Peaky Blinders. Mas o que será que significa ser uma pessoa frio e calculista? Será que isso é possível? É algo que a gente pode praticar na nossa vida? São muitas questões e nós pretendemos responder elas até o final desse vídeo, para que você também possa desenvolver um estilo de emoções mais contidas, de autocontrole emocional e de uso da razão e da estratégia na sua vida pessoal, ou seja, para que você se torne uma pessoa fria e calculista. Então, para a gente começar, o que é ser uma pessoa fria e calculista? Basicamente, nós podemos definir alguém frio e calculista como sendo uma pessoa que tem uma predominância da postura racional e estratégica diante das situações e mudanças da sua vida, e que por meio dessa forma mais racional e estratégica de ser, essa pessoa acaba sendo capaz de tomar decisões racionais sem se deixar ser levada pelas emoções ou sem se deixar abater emocionalmente por conta de eventos da vida. Podemos dizer também que uma pessoa fria e calculista é alguém que busca a virtude ou se aprimorar, em vez de buscar apenas os prazeres ou dar vazão às suas emoções. Então, para as pessoas que já são mais entendidas no assunto, fica bem claro que uma pessoa fria e calculista é alguém que vai beber também de matrizes filosóficas como, por exemplo, o estoicismo, de Sêneca ou Epiteto. E essa forma fria e calculista de ser é uma abordagem muito interessante de ser aplicada no nosso dia a dia e que, assim como o estoicismo, que hoje em dia é uma matriz filosófica popular divulgada por inúmeras pessoas, pode nos trazer benefícios tanto na vida pessoal quanto profissional, pois permite que a pessoa tenha mais controle sobre si mesma e sobre as situações que ela está envolvida. Basta ver o exemplo altamente ilustrativo do personagem Tommy Shelby. Em diversos momentos da série, ele é pego de surpresa e tem que lidar com uma situação emocionalmente desconfortável, como por exemplo quando o filho dele, bebê, é sequestrado. Ele não pode responder emocionalmente às situações, porque se ele fizer isso ele vai perder o respeito que os funcionários dele e os membros da gangue dele têm para com ele, e também se ele responder emocionalmente e atacar as pessoas que ele sabe que sequestraram o filho dele, essas pessoas simplesmente vão desaparecer com o filho dele. Então nessa hora ele não se deixa abater, mas pelo extremo contrário, ele toma as rédeas das próprias emoções, desenvolve um plano e uma estratégia, aciona e convence as pessoas ao seu redor para conseguir concluir os seus objetivos e no final reaver o seu filho. E isso é uma forma fria e calculista de lidar com uma situação tão emocionalmente inflamada como, por exemplo, o sequestro do seu filho. Mas é claro que a gente está usando como ilustração o personagem da série Peaky Blinders. Apesar de ser uma ilustração, vale sempre a pena lembrar que a matriz filosófica estoica de fato existe e em grande parte é o próprio estoicismo que influencia esse estilo de vida frio e calculista. Mas sem mais enrolação, vamos trazer então 5 passos para você agir de uma forma fria e calculista no seu dia a dia. Ser racional. Esse é um dos principais pontos da forma fria e calculista de ser. É importante tomar as suas decisões com base em dados e fatos concretos que você tiver sobre uma situação, em vez de preferir dar vazão ou dar valor para suas emoções. Prefira analisar a situação pela ótica dos fatos e dados. Mariah Konikova, uma psiquiatra americana, diz em seu livro Mastermind que para utilizarmos a razão como forma padrão é necessário desenvolver o hábito de ter a atenção ou observação objetiva. A observação objetiva consiste em não ficar na forma passiva, apenas aceitando o que alguém está falando. Por exemplo, se você estiver conversando com alguém, uma forma de ser um observador mais ativo é ficar fazendo perguntas mentais enquanto conversa com essa pessoa. O que essa pessoa está me apresentando faz sentido? Qual é o argumento principal dela? Quais as bases e dados que ela tem para afirmar o que está falando? Qual é a história de vida dela? Ela já construiu algo na vida dela para estar me falando isso? Será que ela tem algum interesse por trás disso que ela está falando? O que ela quer com essa conversa? E por aí vai. Ficar fazendo essas perguntas vai te colocar no modo mais observador, e quando você fica fazendo essas perguntas, automaticamente você se
se obriga a prestar mais atenção na conversa e, consequentemente, você ativa um modo racional e crítico e não vira uma vítima do modo emocional do cérebro. Sendo assim, fica muito mais fácil você conseguir lidar com a situação. Você já se sentiu intimidado? Aquela sensação de frustração, de impotência, que você fica bravo, por que eu não falei para a pessoa o que eu estava pensando, por que eu não me impus? Você já deve ter passado por isso. Se você quer saber como colocar a sua postura de uma forma que você consiga bater de frente com essas outras pessoas e contra-argumentar, você precisa parar o que você está fazendo, clicar agora, aproveita a oportunidade, clica no botãozinho para se inscrever no canal Metaforando, curte esse vídeo também e compartilha com outras pessoas que você acha que precisam aprender a se impor, beleza? Vamos continuar pro vídeo. Pode ver, por exemplo, Tommy Shelby em qualquer situação de negociação, de conversa, ele mais fica quieto do que fala. Sempre observando, sempre analisando, sempre deixando a outra pessoa falar e dar muito mais informação do que ele. Tommy Shelby está sempre praticando a racionalidade e a observação ativa praticamente em todos os momentos que a gente vê na série. Segunda forma, conter as suas emoções. Outro ponto principal para ser uma pessoa fria e calculista é conter as suas emoções. Isso não significa não ter emoções, mesmo porque elas são respostas involuntárias do nosso corpo. Mas você não deve deixar que elas atrapalhem as suas decisões. Quando estamos sob uma forte carga emocional, nosso corpo libera hormônios como adrenalina e cortisol, e a presença desses hormônios diminui a função cognitiva e, consequentemente, ficamos muito menos racionais. Por conta disso, quando estamos estressados, acabamos fazendo as coisas sem pensar. Além disso, para agir de forma realmente fria, é importante que os outros não percebam as suas emoções. Você não deve dar esse tipo de informação para os outros. Porque se alguém percebe que você está com muito medo, com muita raiva, essa pessoa pode usar essa emoção contra você numa situação estratégica. Isso é inclusive algo que o próprio Tommy Shelby faz muito. Por mais tensa que seja a situação, ele sempre está com a mesma cara, calmo, impassível, praticamente difícil de ler o que ele está sentindo. E você precisa desenvolver esse autocontrole também, ao ponto que as pessoas não consigam identificar o que você de fato está sentindo. Terceira estratégia, seja persuasivo. O pilar da persuasão é muito importante na forma fria e calculista de agir. Para isso é necessário saber como se comunicar de forma clara e assertiva. A persuasão não é apenas o convencimento, é também a arte de falar bem, é também a arte da eloquência, é também a arte da comunicação atraente. Ou seja, a persuasão é muito mais do que apenas um jogo de palavras para convencer outra pessoa. É convencer outra pessoa ao passo que você passa uma imagem de autoridade. Podemos observar isso em Tommy Shelby. Ele possui uma ótima comunicação, sempre falando de forma lenta, pausada, usando artifícios lógicos para corroborar com a sua linha de raciocínio e até alguns argumentos emocionais para convencer os outros a fazerem o que ele está dizendo. Outra ferramenta que o Tommy usa muito na persuasão é o silêncio. Por diversas vezes, quando ele está dialogando com alguém, ele se mantém em silêncio. O silêncio, além de intimidar, irá despertar uma grande curiosidade nas outras pessoas, principalmente porque elas não conseguem saber o que você está sentindo com relação ao assunto e muitas vezes elas acabam falando, dando ali com a língua nos dentes e até mesmo revelando informações valiosas para que você possa usar contra elas no processo do convencimento e da persuasão. E claro que vale sempre a pena saber o que é importante emocionalmente para aquela pessoa que você está tentando persuadir. Tommy Shelby sempre sabe o que falar. Para assassinos e pessoas mais rudes, ele fala de uma outra forma. Ele fala, por exemplo, dando mais valor para o dinheiro, para coisas mais mundanas. Para pessoas que são mais emotivas, como por exemplo seus familiares, ele fala dando mais valor para laços afetivos, família, amigos e por aí vai. Então é sempre bom saber o que aquela pessoa que você está conversando considera importante e emocionalmente relevante na vida dela, para que você possa usar isso na sua persuasão. Quarta estratégia, seja seletivo. Para alcançar seus objetivos de forma fria e calculista, é preciso ser seletivo em relação às pessoas e oportunidades. Nem todas as pessoas ou oportunidades são igualmente valiosas. E é importante saber escolher aquelas que realmente podem contribuir para os seus objetivos. Isso inclui separar as relações emocionais do seu objetivo principal. No livro Faculdade da Vida, é comentado pelo autor que se você quer ter destaque na sua carreira profissional, você não precisa ser alguém que agrada e convence todo mundo. Mas sim, você precisa convencer apenas as pessoas relevantes para o seu sucesso profissional. Vale sempre a pena lembrar disso. Por fim, quinto e último pilar da comunicação fria e calculista, seja uma pessoa estratégica. De nada adianta você definir seus objetivos de forma racional se você não tiver uma estratégia, um plano para alcançá-los. E ser estratégico não é somente pensar naquilo que você quer que aconteça e na forma com que vai acontecer. Você deve pensar em todos os cenários e antecipar possíveis problemas para evitar surpresas desagradáveis. Vale a pena sempre fazer o que é chamado de roadmap, ou um mapa de carreira, que é tentar traçar os planos para saber onde você vai de um ponto para o outro até chegar no seu plano final, onde é o seu principal objetivo.
Se você sair agindo de forma emotiva, espontânea e sem plano, pode ter certeza que no meio do caminho você vai se perder ou não vai chegar naquilo que você queria. E Tommy Shelby, desde o começo, sabe muito bem para onde ele quer ir. Seja negociando com o Billy Kimber, no momento onde ele quer chegar até o momento de cuidar de todas as apostas ali da região de Birmingham, seja, por exemplo, negociando o contrabando de joias russas, Tommy Shelby sempre tem um plano a ser seguido e ele está sempre mirando chegar num lugar maior e escalar a carreira dele. E é assim que você deve também ser na sua vida. Essas foram algumas das principais formas da estratégia fria e calculista de ser, filosofia que você pode aplicar no seu dia a dia. Mas comenta aqui nos comentários quais outros principais pontos você gostaria de saber, de repente, sobre Tommy Shelby, sobre Harvey Specter, sobre algum outro personagem. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo também. E se inscreva no canal caso não seja inscrito. Um abraço e eu vejo vocês na próxima.